Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma edição do nosso talk show sobre os trilhos, 27º sobre os trilhos. Como já falei de todas as outras vezes, a gente fez esse projeto pensando em que todos nós possamos conhecer um pouco melhor as áreas da companhia, em especial as áreas meio da companhia, as áreas que não estão diretamente ligadas à nossa atividade fim, né? Que são as áreas que fazem com que a companhia gire e funcione da maneira adequada. E a gente precisa entender um pouquinho como é que cada uma funciona para entender a importância de toda essa engrenagem estar afiada e funcionando. Então, hoje, o nosso convidado aqui é o Leandro Capegiani, da Gol, a gerência de logística da companhia. É uma gerência que acho que quase todo mundo conhece, porque de alguma maneira praticamente a empresa inteira tem contato com a Gol, seja na hora de comprar, liberar a compra, fazer pagamento, fazer pedido, receber material, entender o que tem no estoque, tem tudo isso que a gente vai falar hoje um pouquinho. Então, vou dar aqui bom dia, Leandro, fala um pouquinho de você, de como que você chegou até a gerência da Gol, como é que você começou na CPTM, como é que é a sua vida aqui? Bom dia, presidente. Bom dia, Pedro. Primeiro, agradecer o convite em participar desse talk show. Eu já assisti alguns outros e todos muito esclarecedores, explicando um pouquinho como cada área funciona, porque às vezes a gente acha que conhece uma área, mas a gente não entende como ela funciona. E é muito importante para disseminar isso dentro da empresa. Bom, falando um pouquinho de mim, eu sou o Leandro, eu tenho 43 anos. Eu entrei na CPTM em 1998, já faz 18 anos já. Eu entrei com 18 anos, vai fazer 25 anos que eu estou na CPTM, praticamente meu primeiro emprego. E uma curiosidade, estou na CPTM por causa da minha mãe, né? Porque ela passou em frente à nossa caixa, nosso banco antiga que tínhamos no estado, viu uma fila grande e falou assim, não, tem uma fila aqui, eu vou entrar. Ela entrou, pegou a fila, tinha um edital de concurso público para a CPTM. Ela chegou em casa e falou assim, você vai fazer esse concurso. Aí eu falei, tá bom, faço, né? Se está falando desse jeito, vamos cumprir. Fiz o concurso, ainda bem, construí minha vida profissional, pessoal, todas as conquistas que eu tenho foram proporcionadas pela CPTM, por esse período que eu tenho aqui dentro. Eu sou graduado em administração, estou no pouquinho da formação, segui nessa linha, fiz pós-graduação em administração também, depois fiz um mestrado em administração e atualmente estou cursando um MBA em logística, que é o tema da área que eu estou atualmente. Antes da gente falar um pouquinho da Gol especificamente, essa sua andança pela CPTM também, eu te conheci em 2007, 2008, mais ou menos, logo que eu cheguei na CPTM também, mas você estava na área financeira. Perfeito. Você trabalhava na área financeira, né? Você teve uma passagem, aliás, por várias áreas da CPTM, saiu um tempo para conhecer outros entes públicos e depois voltou para cá e aí você foi até chegar a Gol. Conta para a gente como é que foi essa passagem sua toda. Realmente, assim, eu sou um privilegiado. Tive o prazer de trabalhar em diversas áreas da CPTM, entender um pouquinho como cada área da empresa funciona. Quando eu entrei lá em 98, eu entrei como mecânico de manutenção no setor de truques e rodeiros. Então, na época, fazia manutenção, trocava as rodas do trem, trocava motor do trem, era um trabalho bem pesado. Tinha dia que eu ia embora com a mão tremendo de tanto dar marretada nas coisas. Era um trabalho diferente dos truques de hoje, né, da manutenção de hoje. Os trens são mais modernos, as peças são mais leves, facilitam um pouco. E aí, nessa rotina, eu passei, em média, a cada 3, 4 anos, eu tive uma troca de área. Então, os primeiros 3 anos como mecânico, depois eu passei para técnico em eletrônica, mudando totalmente continuando trabalhando com trem, mas mudando totalmente o segmento de mecânica para eletrônica. Passado mais 3 a 4 anos, eu fui para a área financeira.
Então, em 2005, mais ou menos, eu fui para a área financeira e lá eu trilhei algumas... A área financeira é muito ampla, né? Igual a manutenção, tem N setores. Eu trilhei alguns caminhos. Primeiro na gestão de contratos, depois na parte de orçamento, que foi o período que eu conheci você, Pedro. Acho que você estava na secretaria nesse período ainda. E aí, depois desse período no orçamento, eu fui convidado pela Maria Arlete, que já esteve aqui, que é a gerente financeira atual ainda, para coordenar 3 equipes da tesouraria, do DFFA. Aí, ali foi meu primeiro cargo de gestão, vamos pensar assim. Permaneci lá também por uns 5 anos, mais ou menos. Tive um convite para ter uma experiência externa na Prefeitura de São Paulo. Então, eu fui ser diretor financeiro lá na Secretaria de Mobilidade da Prefeitura. Foi um período que eu aprendi muito. Eu falo que ali eu deixei de ser só um técnico. Eu comecei a equilibrar um pouco mais as questões de gestão, de comportamento, de relacionamento interpessoal. Eu era uma pessoa bem introvertida, eu gostava de sentar, fazer as planilhas, fazer os cálculos. E esse período de prefeitura me fez abrir um pouco esse horizonte, abrir o leque de oportunidades. Fiquei lá mais ou menos 1 ano e meio, retornei para a CPTM, fui convidado para assumir o departamento de almoxarifados. Então, fiquei como chefe de departamento de almoxarifados. Na época, ficava dentro da diretoria financeira ainda, era o DFME, e fiquei lá por 10 meses. E aí, com a gestão que se iniciou em 2019, houve uma grande reestruturação na área de antiga área de materiais, né? Uma transformação de materiais para a logística. E durante essa transformação, houve a oportunidade e o convite de assumir como gerente de logística. Essa ia ser a sequência. A gente, quando iniciamos a gestão também, pensando junto com o Argenton, a gente tinha uma grande oportunidade, porque o Argenton é oriundo da área de logística, ele durante bastante tempo ficou como gerente de logística, de materiais lá no metrô, e conversando, a gente entendendo um pouco melhor o que a gente queria de estrutura na companhia para poder ganhar a agilidade que a gente precisava e fazer uma coordenação melhor entre a área fim de material, que é a área operacional, basicamente, né, operação, manutenção, né, e o pedido, a compra do material, fazer uma integração um pouco melhor, a gente resolveu reestruturar e tirar da área financeira, onde estava antes, para criar a Gol lá em 2019, e foi quando você foi junto de presente para a Gol. E aí, a partir daí, acho que a gente teve uma mudança assim, de conceito na formação da nossa área de almoxarifado, deixando de ser um almoxarifado para ser uma área efetivamente logística. E aí eu queria que você falasse um pouquinho o que é a Gol, como é que a Gol faz, quais são qual é o escopo de funcionamento da Gol, porque dentro dessa reestruturação, a gente começou a entender que a gente precisava entender melhor o nosso estoque, dar tratativa ao estoque que existia, organizar o estoque que existia, até porque a gente tinha alguns impactos em balanço, em Tribunal de Contas, mas, ao mesmo tempo, ganhar agilidade e ter um processo de aquisição de material e utilização de material muito mais eficiente. E aí começou um desafio e eu acho que é legal você contar um pouquinho como é que foi planejado tudo isso para a gente depois chegar onde está hoje, que eu acho que é o grande ganho da companhia que a gente teve também. Vamos lá, eu acho que essa mudança de visão sobre a área, eu acho que foi o que determinou o que veio depois. Eu acho que esse alinhamento que houve com o Argenton, que já tem um conhecimento muito grande da área, foi essencial, porque assim, quando criou-se a gerência de logística, era outro conceito. Então, assim, não que o que era feito na GFM estava errado, não era nada disso, mas eram conceitos diferentes. O conceito da GFM era: eu compro o material que a área usuária pede, guardo e entrego quando vierem retirar. Então, era uma área de materiais, mas como o próprio nome dizia. E aí, com a criação da gerência de logística, esse conceito se ampliou. Eu brinco até que assim, a logística ela é um pedaço do que a gente faz, a gente vai além. A gente faz quase que toda a cadeia de suprimentos, que é desde lá de pensar a matéria-prima que está sendo comprada até a entrega para o produto final.
A logística, ela pega apenas um pedaço disso. Então, o nome logística, ele dá a entender o que a área faz, mas falando um pouquinho mais tecnicamente, a gente faz um pouco além da logística ainda, que vai desde o planejamento da compra, busca do fornecedor, até a entrega para o nosso cliente interno, que são as áreas de manutenção para 95% dos casos. E assim, nesse processo todo, houve uma mudança de atitude em relação aos nossos clientes internos. Nós passamos a ouvi-los mais. Então, o que a manutenção precisa? Quanto ela precisa? A gente começou a discutir isso em conjunto com eles. E esse conceito foi se incorporando não só dentro da Gol, mas também nas áreas de manutenção. Então, fazendo uma analogia de resultados que a gente teve logo no primeiro ano, tem uma coisa que chama PCA na CPTM, é uma previsão de consumo anual de material. Nós tínhamos algumas previsões que eram superestimadas. E isso fazia com que a gente gastasse muito recurso, muito dinheiro, comprasse um material e ele ficava, às vezes, por 2, 3 anos para poder ser consumido. Pensando em logística e cadeia de suprimento, isso acaba não sendo eficiente. Então, a gente fez o quê? Com essa proximidade, explicamos como funciona, qual era o conceito, passamos a otimizar muito melhor esse fluxo de informação e de recursos. E com isso, a gente tem conseguido, a cada dia mais, comprar o material que a área precisa, no momento que ela precisa e na quantidade que ela precisa, sem gerar custo de armazenagem, sem gastar um orçamento antecipadamente, está planejando isso no decorrer do tempo. Então, tudo isso vem como mudança de cultura para a gerência de logística. E você mencionou bem a questão dos almoxarifados, de organização. A questão da organização de almoxarifado foi uma das minhas primeiras, quando eu ainda estava como chefe de departamento, missões. Nós tínhamos impacto contábil com o Tribunal de Contas, que todo ano apontava algumas irregularidades em relação à organização de almoxarifado. E com o trabalho iniciado como departamento, que o Eduardo Alves deu sequência quando assumiu o departamento e eu na gerência, em um ano a gente conseguiu eliminar essa restrição do tribunal. Então, fizemos um trabalho muito grande com o apoio de toda a equipe, empenho da equipe do almoxarifado. Praticamente descemos todos os materiais, contamos tudo e subimos para as prateleiras de novo. Falando assim, a gente pensa, é fácil, é organizar um armário. Mas quem já teve a oportunidade de entrar no almoxarifado, parece... Você olha assim, você não vê fim de prateleiras e muito alto. Então, foi um trabalho desafiador, mas foi essa mudança de cultura que começou ali em 2009 com a criação da Gol, que propiciou esse tipo de ação. E é bacana porque, assim, bom, primeiro que organizar é muito bom para a gente entender o que tem lá, até para poder organizar essa questão de aquisição de novos materiais, poder fazer a previsão, ela também se baseia no que como você utilizou e como você vai utilizar. Isso acabou gerando também uma reestruturação no próprio estoque que a gente tinha, com um aumento também dos nossos leilões de material inservível, porque organizar o almoxarifado é um pedaço, mas organizar o que você tem de material inservível é outro departamento, e isso foi muito importante também. Primeiro que gerou receita, apesar de ser material que já foi utilizado, a grande maioria deles, mas gerou uma receita não tarifária para a gente muito importante, principalmente em determinado momento que a gente estava com a receita mais baixa por conta da pandemia, mas também ajuda a essa reestruturação mesmo, né? Você consegue organizar melhor até as áreas de guarda de material, né? Então, esse é outro ponto que a gente teve um sucesso, a Gol teve um sucesso muito grande nesses últimos anos aí, né? Nesse ponto, assim, em termos de número, a gente tinha em 2019 uma receita de 5 milhões mais ou menos de leilão. Em 2022, nós chegamos em 29 milhões. Aí assim, mas é só a Gol. Não, não é só a Gol. É a parceria com todas as áreas de manutenção, principalmente, que é quem gera o resíduo que é vendido. Então, assim, quando a área gera um resíduo e ela devolve esse resíduo separado adequadamente para a gente, na hora de vender no leilão, a gente consegue vender num preço melhor. Quando ela não mistura materiais, que é essa questão, o preço aumenta. A gente mudou a maneira de vender, precificar. Foi todo um estudo para falar assim, bom, a gente precisa primeiro recolher.
E esse recolher tem um outro efeito positivo, a organização das bases de manutenção. Porque não fica material espalhado, material usado espalhado. Então, esse benefício, a ponta enxerga, que é a limpeza das áreas. Nós pegamos todo esse resíduo, que para as áreas não tem mais finalidade, mas para o mercado tem, transformamos isso em um leilão, organizamos, transformamos em um leilão e vendemos. Então, assim, o resultado é muito grande. E assim, não aumentou o volume de venda, o volume de itens vendidos. O que mudou? A maneira de tratar o resíduo. Não é tratar como um lixo, é tratar como uma oportunidade de negócio também. Então, isso foi muito importante para a gente conseguir essa evolução toda nos leilões. E para isso tem que mudar, é o que você falou, né? Toda a cadeia de suprimento, desde a hora que você compra, a hora que você vai descartar isso aí. Então, teve todo um trabalho em todas as áreas para a gente poder entender como é que isso funciona. Acho que isso é um trabalho positivo. Eu já tive a oportunidade no encerramento, acho que no passado que eu tive com você, de elogiar demais esse trabalho, porque ele mudou completamente a visão e é interessante porque ele não muda a visão interna de como a gente tem que fazer. Isso é fundamental também, a mudança de cultura e de formato de trabalhar, como a gente apropria as oportunidades e como a gente pode dar mais valor a tudo que a gente tem dentro da companhia, aos próprios colaboradores que aproveitam para poder melhorar a sua atuação. Isso tudo é fundamental, mas a visão externa também, né? Porque até para as compras que a gente faz, algumas coisas a gente conseguiu modificar, como homologar novos fornecedores. Isso é outra função que está junto com a Gol, com as áreas fornecedoras, prova de conceitos, tem outros processos que melhoraram a nossa forma de adquirir material, se amplia o leque de fornecedor, baixa preço. Eu lembro que a gente tinha eu lembro de um exemplo que a gente discutia, que era o para-brisa de uma série específica de trem, que a gente só comprava de um determinado fornecedor e a gente abriu a homologação para outros fornecedores, baixou assim o valor absurdamente, né? Então é todo um conceito de como organizar a companhia frente ao que tem no mercado, né? Exatamente. Eu acho que a palavra-chave é integração. Com essa reestruturação, a Gol se integrou ao processo como um todo, ao processo da CPTM. Ela deixou de ser uma área isolada, que comprava e entregava, e passou a participar. Nós participamos da decisão do quanto a área vai precisar comprar. Porque a área sabe que precisa do material, mas muitas vezes ela não tem o conhecimento técnico para estimar de quanto ela precisa agora. Então, a gente participa dessa solução. Então, isso é importante. Isso traz todos esses resultados, isso incorpora essa cultura, e a gente vem, a cada dia mais, tentando disseminar essa cultura para todos os colaboradores da empresa. Assim, todos nós somos partes de uma grande engrenagem. E assim, se todos funcionarmos em conjunto, o resultado vai ser muito melhor. Como um projeto, a gente está trabalhando muito agora a questão ambiental. Então, nós temos nós estamos trabalhando, nós já tratamos a questão do resíduo, que era considerado como um lixo, e agora não, agora a gente está pensando no momento da compra. Então, a gente está com um projeto piloto já esse ano sendo desenvolvido de, na hora de comprar, já pensar no produto que equilibre, obviamente, o custo, nós somos uma empresa, mas que também equilibre a parte ambiental. Comprar um produto que seja sustentável, que tenha menos impacto no meio ambiente, que eu consiga fazer toda a logística reversa dele, reinserindo ele no sistema produtivo depois. Então, eu acho que é um ponto a destacar, alinhado à visão do SG, que a CPTM vem trabalhando muito bem. Isso vem desenvolvendo, a gente vem num projeto piloto e as ideias são muitas, né? A gente vai tocando de acordo com as possibilidades e as oportunidades que vão rolando no dia a dia. E aí fala um pouquinho, são 2 departamentos lá com você, né? Como é que funcionam esses departamentos, o que cada um faz? Vamos lá, a estrutura dos departamentos. Nós temos o DOLM, que é o departamento de materiais. Esse departamento ele é responsável por toda a fase pré-licitação. O que é a fase pré-licitação? É desde o cadastro do produto no nosso ERP, como no site da BEC, da Bolsa Eletrônica de Compras, até a montagem do processo. Montou o processo, nós encaminhamos para a GFC, que é a gerência que centraliza todas as compras da CPTM. A Sandra também já passou por aqui. E eles fazem a licitação,
formalizam o contrato e devolvem para a gente fazer a gestão. Então, o DOLM faz essa parte, pré-licitação e pós-licitação, que é a gestão do contrato. Então, é desde o cadastro do material, a pesquisa de preço, montagem do processo, analisar toda a documentação que vai ter que ser exigida no pregão, na licitação. Depois a GFC entra com a parte dela, que é importantíssima, e essa parceria também agilizou muito e reduziu muito o nosso tempo de licitação. E com o contrato formalizado, nós fazemos a gestão do contrato. Isso no DOLM. Quando a gente vai para o DOLA, que é o Departamento de Almoxarifados, ele entra exatamente nesse momento que o contrato foi formalizado e o fornecedor entregou o material. A primeira atividade do DOLA é avaliar se o material entregue foi entregue de acordo com a qualidade comprada, com a especificação comprada. Feito isso, o material aprovado, ele entra no estoque, é armazenado e, conforme as requisições das áreas vão acontecendo, ele é distribuído. Aí tem uma mudança grande também em relação ao processo antigo. Antigamente, todas as áreas tinham que mandar um portador e buscar material no estoque. Então, assim, isso era extremamente ineficiente, porque nós tínhamos 3, 4 caminhonetes ou caminhões de um determinado local, do mesmo local, que iam até Presidente Altino ou até lá para buscar material. Então, olhando o conceito de cadeia de suprimentos de logística, nós falamos, não tem sentido, vamos entregar. Estruturamos um projeto, fizemos um projeto piloto, e hoje o almoxarifado entrega os materiais em diversos pontos espalhados pela ferrovia, que foram mapeados, estruturados, com os conceitos logísticos de não dá para criar um ponto em cada local, porque inviabilizaria as entregas, mas são pontos estrategicamente divididos para atender a toda a ferrovia, a todas as linhas, ao setor administrativo, à diretoria de engenharia. É importante, a gente fala muito de GOL e manutenção, ou operação, mas a GOL atende todos. Nós entregamos materiais administrativos aqui na Boa Vista, nós entregamos EPI para todos os empregados, independente de diretoria. Então, o almoxarifado faz isso. E o outro braço do almoxarifado, que é fora essa gestão do estoque, é a questão da gestão dos inservíveis. E houve esse avanço muito grande de deixar olhar o inservível como um lixo e passar a olhar o inservível como uma oportunidade de negócio e uma oportunidade de devolver esses materiais para a cadeia produtiva, gerando impactos extremamente positivos para o meio ambiente. É legal, porque tudo isso, eu ia fazer uma pergunta, mas uma parte você já respondeu, né? O que a gente pode olhar como inovação da GOL? Uma boa parte você já colocou essa gestão da logística, a gestão do estoque. Que mais que a gente teve como inovação na GOL? Eu acho que assim, foram várias coisas pequenas e médias que a gente foi somando. Mas se a gente fosse destacar hoje 2 projetos que estão em andamento, que eu entendo que já começaram a apresentar resultados e vão trazer mais resultados ainda, eu destacaria o sistema de controle de equipamentos e ferramentas, porque esse sistema, eu me recordo bem que acho que em 2019 foi feita uma pesquisa de clima e um dos principais pontos de insatisfação dos colaboradores era a falta de ferramenta e equipamento para trabalhar. Então, assim, em cima disso, nós montamos, num primeiro momento, de uma forma pouco organizada, uma grande compra, investimos muito em equipamento e ferramenta, e depois nos organizamos melhor, criando esse sistema de controle de ferramentas e equipamentos. Hoje, nós sabemos exatamente qual empregado está com qual ferramenta, em qual base de manutenção, em cada local da empresa. E, consequentemente, como já existe o dimensionamento de quanto ele deve ter, eu sei exatamente o que eu preciso comprar. Então, eu não preciso mais pedir para as áreas me informarem, você está precisando de alguma coisa? De ferramenta, equipamento? Nós já temos isso mapeado, gerenciamos isso no dia a dia e a cada oportunidade que a gente tem, a gente faz essas compras. Então, isso, converso com várias pessoas da manutenção, que são 95% dos nossos clientes são da manutenção, e eles reportam isso, esse trabalho de dimensionamento dos equipamentos e ferramentas e de compra que foi feito em parceria com as áreas foi muito importante para diminuir um pouco o esforço na manutenção. A gente tem um caso emblemático, tem um cabo que ele tem mais ou menos aí mais de 1 polegada e ele era cortado com alicatões com cabos grandes para conseguir cortar. A gente comprou um equipamento mais ou menos de uns 30 centímetros que ele, sem esforço nenhum do operador, ele faz o corte do cabo. Com mais precisão, menos risco de acidente, mais segurança.
Isso foi possível graças a esse trabalho conjunto com as áreas, dimensionando os materiais e a gente olhando para a demanda e a cada oportunidade fazendo essas compras. E o outro é o controle de materiais em processo. Então, assim, o material, quando sai do estoque, ele vai para a base de manutenção. E ali ele fica aguardando, porque a área precisa estar com esse material na mão para poder aplicar quando tem uma falha. E a gente perdia um pouco a visibilidade desse material. Quanto a área tinha e quanto a área não tinha. E aí a gente montou um BI, um painel, onde a gente coleta informações de sistemas já existentes, do SICOM, que é o sistema de falhas, e do Alvo, que é o nosso ERP. Cruzamos a informação no BI e indicamos para a área, com base no que você registrou no SICOM e as retiradas que você fez do estoque, você tem 10 unidades do material X. E aí, isso ajuda o controle da área, isso ajuda o dimensionamento da compra, para a gente comprar o material certo, na hora certa. Isso traz um benefício muito grande. Está em fase de implantação ainda vamos ter mais algumas rodadas durante esse ano de alinhamento para estreitar isso, mas é uma coisa que, conversando com outras empresas do segmento, todas elas têm dificuldade de controlar esse estoque em processo. A Supervia, quando teve uma visita aqui, perguntou, mas como vocês estão fazendo isso? Querendo entender esse processo nosso para poder tentar implantar com eles. Então, por mais que algumas empresas já tenham sistemas desse tipo, eu acho que para nós foi uma grande inovação e para o sistema ferroviário em si, eu acho que também. Porque a característica é de descentralização, é diferente de uma empresa que fica toda a estrutura num local só, é muito mais simples de administrar estoque quando está tudo em um ponto único. E teve também, a gente teve uma mudança nos uniformes, e aí foi outro desafio para vocês, né? Eu acho que desde que eu entrei na empresa em 98, eu acho que não teve uma mudança de padrão de uniforme. Nós tivemos o uniforme da operação, que foi totalmente reformulado. Saímos de um modelo que era mais social, fomos para um modelo um pouco menos administrativo, que facilita um pouco a movimentação dos colaboradores, que tem mais bolsos nas calças para facilitar as atividades. E isso foi extremamente desafiador. Foi desafiador comprar, porque uma licitação muito grande, uma licitação que mudava o parâmetro, então nós tínhamos a especificação técnica não testada, que foi testada na prática numa compra gigante, então tivemos que administrar várias coisas. E a distribuição disso também foi muito complicada, porque nós tivemos que distribuir para todos os funcionários das estações e da operação, da tração. Então, nós estamos falando aí mais de 3 mil empregados. E isso foi feito, só foi possível por conta do apoio dessas duas áreas, tanto da GOC como da GOI, porque nós montamos lojas de uniforme que nunca existiram, pelo menos de 98 até aqui. Então, o empregado ia lá, experimentava o uniforme, com base no que ele experimentava, ele fazia o pedido dele. Ele não recebia o uniforme na base, igual sempre foi feito, aí não servia, tinha que trocar, tinha que buscar, era todo um trabalho. Dessa vez, não, essa parceria com essas duas gerências foi primordial para o sucesso desse projeto. Óbvio, uma mudança desse tamanho tem melhorias a serem feitas. Então, já anotamos várias mudanças de especificação, já estamos tratando essas mudanças na especificação técnica, para que numa próxima compra fique ainda melhor esse uniforme. E aí agora, para encerrar, passar rapidinho, né? É uma curiosidade que, na verdade, é um indicador que você trabalha aqui, que é fantástico, mas acho que as pessoas precisam entender o que é esse indicador. Então, teve um aumento na curiosidade do seu estoque de 75% para 98%. O que é isso? Eu acho que eu comecei a falar um pouquinho lá no início da nossa conversa aqui. Nós tínhamos um ponto contábil que era criticado pelas auditorias e pelo tribunal, que todo ano era recorrente, que era a coracidade do estoque. O que é a coracidade do estoque? Você comentou, era 75%. Significava o quê? Que a cada 100 materiais que você fosse lá no estoque olhar, 25 tinham algum erro de contagem, para mais ou para menos. Ou estava sobrando material ou estava faltando. Então, isso significa que o nosso sistema de materiais tinha confiança de apenas 75%. Isso é um número totalmente fora dos padrões de mercado e que é duramente criticado por todos, porque estoque é dinheiro, estoque é recurso.
E assim, se você não controla o seu dinheiro, o seu recurso, o que você está fazendo? Então, nesse trabalho todo, para aumentar essa voracidade, nós saímos de 75%, reorganizamos todas as áreas de estoque, Presidente Altino, Lapa, algumas coisas que nós temos em Pirituba, em grande valor, mas pequena quantidade, que são os trilhos. Reorganizamos tudo, contamos tudo novamente, identificamos esses materiais de uma forma mais adequada, mais evidente, e hoje nós estamos com, na média, 98% de acuracidade, que está dentro dos padrões de mercado. Porque, assim, eu sempre falo, a gente fala, mas você tem que chegar a 100. O custo para chegar a 100, às vezes, não compensa o benefício que isso traz. Então, nós temos essa premissa. Óbvio, sempre buscando melhorar, mas 98% é um indicador que está entre as melhores empresas. É isso mesmo, é um trabalho de excelência, mais um trabalho de excelência que a gente tem nas PTM. Mais uma vez, assim, a gente fez uma mudança bastante significativa no formato, na cultura, em como a gente trabalha para chegar à excelência da companhia, como a gente tem chegado em todas as áreas. E a Gol não é diferente, muito pelo contrário, participou e participa desse processo com total competência, capitaneada aqui pelo Leandro. Então, passa rapidinho, a gente já chegou no fim, olha lá, passou das 9h30. Queria agradecer aqui. Se tiver pergunta do pessoal, a gente manda para o Leandro, ele responde direto depois por e-mail para quem mandou as perguntas, os elogios ou as críticas, às vezes acontece também. Sim. Mas a gente manda para você, você encaminha para todo mundo. Perfeito. Bom, eu queria entregar uma lembrança da nossa área, da nossa equipe, e em nome de todos, agradecer as equipes da Gol, o Dollar e o DLM. Eu acho que todo esse resultado que foi alcançado foi basicamente, essencialmente, o trabalho deles. Então, a gente dá o norte, a gestão dá o norte, acompanha, participa, mas se quem está no dia a dia trabalhando não fizer a parte deles, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Então, agradecer a equipe do Dollar, do DLM, o Eduardo e o Perna, que são os dois chefes de departamento que estão à frente dessas equipes. Agradecer a parceria de todas as áreas da CPTM e agradecer a confiança do Wilson Nagy, que é o nosso gerente geral, do Argenton, e sua no desenvolvimento, na liberdade para que a gente possa tocar os nossos projetos. E aí entregar essa lembrança em nome da nossa área. Obrigado. Aliás, o que o Leandro falou, acho que é exatamente o retrato do que eu busco na gestão da companhia. A gente tem que dar o norte, a gente tem que dar a possibilidade de todos nós fazermos o que é melhor, mas quem faz somos todos da CPTM. É uma equipe inteira fazendo acontecer no dia a dia e da forma mais harmônica e com a maior competência que eu já vi na minha vida profissional. Então, é exatamente o que você falou, assina embaixo, muito bom. Olha que legal, gente. Muito bacana, não sei se dá para ver. É uma miniatura de uma empilhadeira de estoque, muito bonitinho, muito mesmo. Muito obrigado a você, ao pessoal todo da Gold, todos os colaboradores. Deixar aqui meu agradecimento a todo mundo que viu a nossa live. Quem não viu agora, não adianta falar, mas vai estar na intranet do canal do YouTube. Agradecer de novo, Leandro, foi muito bacana. Mais para a gente entender, conhecer como é que funciona, quais são as mudanças que a gente gerou na companhia e como é que realmente essa engrenagem funciona. Não adianta nada a gente só consegue operar, atender os nossos passageiros, fazer toda a jornada do passageiro se todo mundo tiver fazendo as suas áreas funcionarem da maneira mais adequada e harmônica possível. Então, isso faz parte do dia a dia da gente, é assim que a gente tem que seguir. Obrigado, Leandro. Até a próxima.